Queria convidar a igreja para abrir sua Bíblia em Salmo 66. Salmo 66. Dos versículos 8 ao 12. Amém? Lá diz assim: que todas as nações louvem o nosso Deus, que cantem hinos de louvor em voz alta. Ele nos tem mantidos vivos e não nos tem deixado cair. Ó Deus, tu nos pusestes à prova. Como a prata é provada pelo fogo, assim nos provastes. Tu nos deixastes cair numa armadilha e colocastes cargas pesadas nas nossas costas. Deixastes que os nossos inimigos nos pisassem. Passamos pelo fogo e pela água, mas agora nos trouxestes para um lugar seguro. Às vezes nós passamos por circunstâncias difíceis, né? Às vezes a gente passa por luto, por provas, por desafios. E às vezes a gente até se sente só. Mas aqui diz que o Senhor está conosco. Ele permite que a gente passe por isso, que a gente passe por essas coisas. Mas em todo o tempo Ele está conosco. Em todo o tempo Ele está nos guardando, nos conduzindo. E Ele sempre nos coloca em um lugar seguro. Então que a gente possa desfrutar desse lugar seguro. E que nessa manhã a gente possa se levantar e louvar o Senhor com todo o nosso fôlego. Amém? Senhor, e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, o santo monte, a alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e o céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, o santo monte, a alegria de toda a terra, grande
Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Agora nós vamos cantar Santo para Sempre. E nesse louvor fala que as muitas gerações cantam ao Cordeiro. Desde muito antes do Cordeiro vir ao mundo, ele já era louvado, ele já era adorado. Então que hoje nós possamos continuar adorando ao Senhor, louvando ao seu santo nome. Naquele tempo as pessoas o adoravam sem conhecê-lo. Hoje nós temos a graça de conhecê-lo, de viver com ele junto de nós. Então que o nosso coração o adore em espírito e em verdade. Muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam santo, toda a criação santo, exaltado é santo, santo pra sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam santo, toda a criação santo,
teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos, e os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado é sempre. O teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre. Tu sempre serás santo, santo pra sempre. Amém, pode se sentar. Agora nós vamos cantar Olhos Fixos. Que a gente possa aprender todos os dias a realmente fixar os nossos olhos no Senhor. Que mesmo nos dias difíceis os nossos olhos estejam nele. Porque quando os nossos olhos estão fixos nele, a gente sabe que tudo vai passar. A gente sabe que nós temos para quem correr, nós temos um Pai. Nós temos alguém que morreu na cruz por nós. Nós temos um colo, um afago. Mesmo na dificuldade, a gente sabe que não está sozinho. Então, que os nossos olhos estejam fixos nele todos os dias. Amém? Que a sua voz seja mais ouvida, que todas as outras, que todas as outras, que a sua face seja mais querida, que todas as outras, que todas as outras, para mim, Senhor, me ajude a manter meus olhos fixos em você, que eu permaneça em seu amor e possa responder ao seu favor. Que a sua presença seja mais importante que todas as outras, que todas as outras, que a sua luz
brilhante que todas as outras, para mim, Senhor, me ajude a manter meus olhos fixos em você, que eu permaneça em seu amor e possa responder ao seu favor. Senhor, me ajude a manter meus olhos fixos em você, que eu permaneça em seu amor e possa responder ao seu favor. Que realmente essa seja a nossa oração, que a gente possa manter os nossos olhos fixos ao Senhor e responder ao favor dEle. Agora nós vamos entrar no momento de oferta e vamos cantar Marcharemos. Que a gente esteja pronto para ser uma família, mas também que a gente esteja pronto para ser soldados do Senhor, que a gente esteja pronto para marchar nessa guerra, que mesmo sem a gente ver, acontece, mesmo sem às vezes a gente entender, está acontecendo. Então que a gente possa se armar, vestir a nossa armadura e estar pronto para marchar, amém? Nós queremos ouvir tua voz, teu louvor sempre esteja entre nós. Queremos ser, Senhor, mais sábios na verdade, no amor. Marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem. Seguiremos, seja onde for. Embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. Quando a escuridão da noite descer, queremos só pela graça e fé viver, com esperança e com coragem, na alegria ou na dor, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem, seguiremos, seja onde for. Embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. Quando a escuridão da noite descer, queremos só pela graça e fé viver, com esperança e com coragem, na alegria ou na dor, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem, seguiremos,
marcharemos cheios de coragem, seguiremos, seja onde for, embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem, seguiremos, seja onde for, embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos na coragem do Senhor. Amém. Vamos orar então. Obrigada, Senhor, por esse tempo, Pai, que nós estamos aqui unidos, te adorando, louvando o seu nome, Pai. Obrigada por nos unirmos aqui como um corpo, como uma família que o Senhor escolheu, como uma família que o Senhor nos deu. Obrigada, Deus, pelas ofertas aqui entregues, que o Senhor abençoe essas ofertas, Deus, e que o Senhor dê sabedoria ao teu povo para usá-la, que ela venha a suprir as necessidades da tua igreja, Pai. Deus, eu oro pela vida do pastor Caio, que o Senhor venha usá-lo, Deus, que o Senhor venha dar a ele ousadia, intrepidez, e que o nosso coração seja uma terra fértil, Pai. Que todo sono caia por terra, que todo desânimo caia por terra, Deus. E que os nossos ouvidos estejam abertos para ouvir a tua palavra, Deus. E que essa palavra realmente dê frutos dentro do nosso coração. E que a gente possa levá-la por onde a gente for. Que a gente possa levar o teu amor por onde a gente for. Eu entrego esse culto nas tuas mãos, Deus. E eu creio que o Senhor está aqui conosco, presente. Porque esse culto é para adorar o seu nome. Eu oro e te agradeço por tudo em nome de Jesus. Amém. Bom, eu tenho uns breves avisos antes de passar para a nossa mensagem de hoje, mas na semana que vem, no domingo, nós teremos o nosso culto de ceia. Será um culto em conjunto com o culto japonês. Nós faremos a apresentação da Cecília, como mencionei na semana passada, teremos um tempo ali de celebrar a vida dela, da sua família. Então nós contamos com a presença de todos para esse tempo de comunhão, estarmos juntos e também da gente cear. Então, como a gente tem atribuído uma importância maior da ceia, a gente tem resgatado esse significado bíblico que é a Santa Ceia. Então, semana que vem vai ter uma coisa diferente. Se você está curioso, se você quer saber, você venha, participe, e aí você vai descobrir o que é. Vou deixar você na suspense assim, para você marcar na sua agenda que semana que vem é importante. Na verdade, todo domingo é importante, mas enfim, né? Vamos lá. Teremos o motioro e o almoço comunitário. Então, vamos juntar as panelas aí, traga o que você sabe fazer, que você consegue, ou se você quiser comprar também. Vamos almoçar juntos. E reforçando também a minha viagem para Sinop. Eu estarei viajando a partir do dia 8. Eu saio de Sinop no dia 18, vou ter que dormir uma noite no aeroporto e depois eu chego aqui no dia 19. O amor é tão grande que a gente tem que fazer esses sacrifícios, né, gente? O ônibus é 30 horas. Com o avião vou ter que dormir no aeroporto e vai dar 19 horas. 19 horas?
É mais ou menos isso. Então, é muito difícil. Acho que eu vou ter que começar a orar para ter um avião direto para Sinop aqui, porque tá complicado, gente. Mas, enfim, né? Durante a minha ausência, durante esse período, nos fins de semana de 13 a 14, nós teremos a presença ilustre do nosso querido amigo pastor Bolivar, lá da igreja de Marília. Então, teremos um tempo aí onde ele vai compartilhar a mensagem com a gente, durante esse fim de semana, nos 2 cultos, e, aproveitando a ocasião dele, nós teremos um bate-papo sobre educação de filhos, à maneira de Deus, segundo a palavra de Deus. Nós fizemos uma enquete bem rápida semana passada. Eu sei que muitos não estavam aqui, mas ele tinha dado 2 opções em relação à sua vinda aqui no sábado. E aí a gente estava entre o evangelismo de novo, ou também a proposta de educação de filhos, uma vez que a gente percebe que há uma necessidade da igreja, porque está difícil educar os filhos no mundo normal. A gente vê uma dificuldade hoje na questão da paternidade e da maternidade. E quem dirá dentro dos caminhos de Deus, né? A gente tem aí os desafios. Tá difícil para a gente mesmo ser fiel a Deus. Quem dirá no nosso ensino para os nossos filhos? Então, teremos um tempo, será aqui na igreja, no sábado. Eu coloquei às 18 horas. Só que assim, gente, eu sei que todo mundo trabalha, todo mundo tem seus compromissos, só que eu gostaria que vocês atribuíssem essa importância para essa conversa, porque mais uma vez, a denominação está investindo na gente, eles estão investindo pessoas, estão investindo tempo e estão investindo dinheiro também para eles estarem aqui, porque não é barato ir e voltar de Marília, né? Então, eu quero decidir junto com vocês se é melhor às 6 da tarde ou às 7 da noite, no horário daqui, no horário local. Depois a gente pode fazer aí, vamos levantar as mãos, fazer uma votação breve para a gente definir esse horário. Eu peço perdão, mas eu fiz uma ficha de inscrição, que eu estou levando muito a sério esse evento aqui, essa palestra, só que eu acabei esquecendo de imprimir, gente. Eu peço perdão mesmo, eu vim preparado aqui, mas com as preparações do louvor, as coisas aqui, eu acabei esquecendo de imprimir o formulário de inscrição. Mas eu vou deixar impresso. Até semana que vem, vocês confirmem a presença de vocês, porque se não tiver gente participando, não faz sentido o Bolivar se preparar para isso. Então, a gente quer atingir um número aí de pessoas. Se você tem casais que você percebe essa dificuldade, você quer convidar, gente, são bem-vindos. É uma oportunidade das pessoas de fora conhecerem a nossa igreja. Então, você pode convidar, eu posso mandar aí essa arte no grupo do WhatsApp para você mandar para as pessoas e você convidar para que a gente tenha esse tempo juntos aí de aprendizado. Não vai ser só a palestra, mas vai ser também um bate-papo com as pessoas presentes, tira dúvidas, vocês vão poder fazer perguntas. E acho que vai ser um tempo bastante enriquecedor. Então não falte, marque na sua agenda. Eu sei que tem o trabalho, tem as coisas, mas vamos olhar um pouquinho para as coisas do reino, porque o futuro das crianças, dos seus filhos, eles têm tudo pela frente ainda, né? Então, aí eu vou deixar o formulário de inscrição para você confirmar a sua presença, e aí a gente vai fazer um negócio bem organizado. E aí nós teremos também o dormidão, junto com os jovens e adolescentes, e aí a gente vai fazer no mesmo estilo do que foi feito da última vez. Então cada jovem traz aí um prato, um salgado, um doce, sei lá, e aí fazem a comunhão, fazem os jogos, e o tempo de palavra junto com o pastor, e aí tragam suas coisas de dormir, para dormir na igreja, tomar café da manhã e depois ir para o culto, todo mundo juntinho, e é isso aí. Dormidão dos jovens, no sábado, dia 13 de junho. E por último, não menos importante, eu tinha lançado uma proposta de dar aulas aqui na igreja, e aí eu cheguei numa conclusão que seria interessante dar um curso de como ler a sua Bíblia, porque provavelmente você lê a sua querida Bíblia e você não entende. Então eu gostaria de ser essa pessoa que vai ajudar você
a entender o que você está lendo, porque sim, é possível você não fazer seminário, você não ser pastor, não ser missionário, e você entender o texto bíblico, né? Nós defendemos essa ideia de que a pessoa consiga consultar nas escrituras e entender o que ela tem para ensinar. Então eu não tenho uma data exata para começar, mas eu quero começar na segunda quinzena de julho, do mês 7, e a minha proposta é fazer apenas um módulo inicialmente, para ver o andar da carruagem. E aí nós teremos 8 encontros sobre o panorama do Antigo Testamento. Ah, mas o Antigo Testamento é chato. Pois é, se você não entende o Antigo Testamento, você não entende o Novo. Você não entende o Antigo Testamento, você não entende a vida de Jesus, você não entende nada. Por isso é importante começar do começo. Então, não importa se vai ter uma pessoa, se vai ter duas, eu quero gente que está interessada em aprender. Eu vou me dedicar, eu já estou me dedicando, preparando material, preparando aula, buscando coisas aí. E aí eu quero pessoas que estão a fim de aprender, que vão perguntar muita coisa para mim, e a gente vai aprender junto. Tem coisa que de repente eu não sei ainda, né? E aí eu estou com o coração e a mente aberta para mais aprendizados. Então, todo mundo é convidado. Se você também quer convidar gente de fora, que quer ler a Bíblia e tal, a gente pode abrir também para a gente crescer juntos. Então, está lançado aí o desafio para quem quiser estudar a Bíblia. E vamos ao que interessa. Juízes. Quem aqui está gostando da série Juízes, levanta a mão e dá um choro, né? Porque, meu Deus, que chibatada. Gente, está sendo difícil, mas está sendo muito bom. Está sendo difícil, mas está sendo muito bom, porque eu tenho aprendido muito com o livro de Juízes, e eu quero ler com vocês o capítulo 8. Por gentileza, Juízes capítulo 8. Do 4 ao 9. Juízes 8, do 4 ao 9, está dizendo o seguinte: Gideão e seus 300 homens, já exaustos, continuaram a perseguição, chegaram ao Jordão e o atravessaram. Em Sucote, disse ele aos homens dali: peço-lhes um pouco de pão para as minhas tropas. Os homens estão cansados. Eu ainda estou perseguindo os reis de Midian, Zeba e Zalmuna. Os líderes de Sucote, porém, disseram: ainda não estão em seu poder Zeba e Zalmuna? Por que deveríamos dar pão às suas tropas? É assim, replicou Gideão: quando o Senhor entregar Zeba e Zalmuna em minhas mãos, rasgarei a carne de vocês com espinhos e espinheiros do deserto. Dali subiu a Peniel e fez o mesmo pedido aos homens de Peniel, mas eles responderam como os de Sucote. Aos homens de Peniel ele disse: quando eu voltar triunfante, destruirei a sua fortaleza. Aqui, capítulo 8, nós temos a terceira e última parte, no que diz respeito à história de Gideão. A gente viu aí um pouco do que foi a história dele, e hoje eu quero encerrar, né, a história de Gideão aqui no livro de Juízes, e eu quero falar de uma coisa que a maioria das pessoas não comentam. Todo mundo fala da gloriosa vitória de Gideão, né? Ele tinha 32 mil homens, de 32 mil Deus reduziu para 300. Nossa, mas só isso? Aí ele vai lá, ele vence a guerra, ele tem vitória sobre os midianitas, e toda aquela coisa interessante, bonita, vitória de Gideão, uhul! Mas ninguém fala da queda de Gideão. Ninguém fala da queda. O relato de Gideão é impressionante, porque nós tratamos sobre um processo que Deus trabalhou no coração deste juiz, mas o seu desfecho é trágico. Muito se fala do heroísmo dele, mas é sombrio e pesado como Gideão foi totalmente na contramão
do começo do seu ministério, né? Então, nós conversamos bastante sobre esse negócio aqui, do livro de Juízes, esse ciclo de pecado, essa espiral decadente. E se você notar comigo, até Débora e Baraque, a gente percebeu que o ciclo era redondo, né? Pecado, clamor, juiz, paz. Juiz morre, pecado de novo. Então sempre estava na mesma sequência. Vocês vão perceber que a história de Gideão tem algo está diferente. Você vai perceber que a decadência moral começa a se acelerar no povo de Israel a partir do capítulo 8 de Juízes, com Gideão. Isso é uma coisa que mexeu muito comigo, e nós vamos entender um pouco este cenário. Mas o que nos conta o capítulo 8 de Juízes é que nós vamos ver um processo que acontece. Nós vimos no capítulo 6 e o 7 que a fé era um processo. A fé não é que você ouve a palavra, o evangelho, e agora já sou um homem de Deus, uma mulher de Deus, e a minha fé já está ok, né? Beleza. Não, a nossa fé, ela cresce gradativamente, porque a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E ao mesmo tempo, a nossa queda, o nosso pecado, também é um processo. O pecado, ele vem de uma construção silenciosa no nosso coração, algo sutil, que talvez você nem perceba. E se você não tratar isso no seu coração, você vai cair na idolatria, como o povo de Israel. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Eu quero falar sobre o processo da nossa queda. Baseado em Juízes capítulo 8, nós vamos desenvolver 3 coisas. O orgulho nos leva à fome de poder. A cobiça nos leva à falsa modéstia. E a autossuficiência nos leva à idolatria. Você quer um engolve aí, uma coisa para descer, porque o negócio vai ser pesado. Então aperta os cintos aí e vamos nessa viagem interessante. O processo da nossa queda começa com orgulho. E o orgulho nos leva à fome de poder. Então, nós lemos aí o capítulo 8, do 4 ao 9. E vocês perceberam comigo que Gideão foi lá numa vila, numa tribo de Sucote, e ele pediu pão, porque ele e seu exército estava cansado. Ok? Aí os caras falaram, vocês não pegaram os reis ainda? Então por que a gente tem que dar pão para vocês? Porque se a gente der pão para vocês e vocês não vencerem os reis midianitas, aí é a gente que morre. Então não vou dar pão para vocês se viram aí. Aí Gideão fala, é assim? Então quando eu voltar triunfante, vencedor, eu vou rasgar a carne de vocês com espinhos e espinheiros do deserto. E aí depois ele vai para outra tribo de Peniel, e os caras falam a mesma coisa, a gente não vai dar pão para vocês se viram aí. E aí Gideão fala, quando eu voltar vencedor, eu vou destruir a cidade de vocês. Uau, como assim, né? Gideão era um homem de fé. Gideão era um homem que ali estava dependendo de Deus e agora se torna grosseiro. Gideão era medroso. Ele estava escondido, ele não queria ser achado, e aí ele depende de Deus num processo de formar o seu exército, para que ele vencesse os midianitas, e no meio do caminho, ele se volta orgulhoso. Vocês lembram que ele estava escondido, e Deus chama ele de poderoso guerreiro? E ele falava, Deus, eu não sou importante, eu sou menor da minha casa, e eu não sou nada, e agora ele vem ameaçando com vingança. Gideão veio orgulhoso. Gideão ganha coragem, mas não era uma coragem do Senhor que nós cantamos. Era uma coragem de autoconfiança. Ele confiava na sua força. Agora eu sou bom e tal, e não sei o quê, porque eu sou bom. Porque eu sou bom.
E eu quero lembrar vocês de que quando Deus chamou Gideão, ele justamente diminuiu o exército. Por quê? Ele disse para Gideão: eu sei que vocês vão se orgulhar quando vencerem. É por isso que eu vou diminuir o número do seu exército. Ele disse lá no capítulo 7, versículo 2. Vocês vão achar que vocês foram vitoriosos, mas quem está dando vitória sou eu, Senhor. E mesmo Gideão vendo, mesmo Gideão experimentando, mesmo Gideão andando com Deus, ele se volta orgulhoso. E o orgulho nos faz pensar que a gente pode fazer o que a gente quer. Não, eu vivo do jeito que eu quero, Deus já me abençoou, agora eu já sei mais, e eu não preciso me relacionar com Deus, eu não preciso orar, eu estou bom, eu já vou para a igreja, já decorei os cânticos, eu já li o salmo, já fiz ali a oração de domingo, agora na semana ninguém mais me vence. Ou então você conseguiu ganhar mais dinheiro e você não precisa mais de Deus. Ou você agora tem saúde, né? Eu fui curado, eu fui restaurado e agora, vou arrebentar a boca do balão. Orgulho. A gente esquece da onde Deus nos tirou e a gente se volta orgulhoso como o Gideão se tornou. E o que é este orgulho? É se tornar independente de Deus. Eu não preciso de Deus. Eu sei gerir o meu negócio, eu sei educar meus filhos, eu sei fazer a minha oração, eu sei o que eu tenho que fazer para ajudar as pessoas, eu sei como se vive, porque eu já escutei no discipulado, nas reuniões, nas pregações, eu sei, eu não preciso. Não, pastor, você é muito novo, você não tem moral para falar comigo, você nem filho tem, então você fica quieto aí. É mais ou menos assim, gente. O orgulho é quando você cresce, sendo que a palavra de Deus diz que nós devemos diminuir. Quando somos fracos, é que nós somos fortes. Se a gente é forte diante de Deus, então, tome cuidado com isso. Como que eu faço para saber se eu estou orgulhoso? Você costuma perguntar para Deus sobre as suas decisões? Deus, a minha forma de vestir agrada ao Senhor? Deus, a minha forma de tratar meus funcionários agrada ao Senhor? Deus, a minha forma de me comportar com meu patrão, isso agrada ao Senhor? Deus, a maneira como eu educo meus filhos, eu trato minha esposa, o meu marido, a maneira como a minha família é liderada, isso agrada ao Senhor? Deus, a maneira como eu lido com o dinheiro agrada ao Senhor? Deus, a maneira como eu cuido do meu corpo agrada ao Senhor? Deus, o meu culto agrada ao Senhor? Porque o culto não é um evento que eu estou promovendo para vocês, não, o culto é você que oferece a Deus. O que você faz aqui é o seu culto, não é o culto da igreja, é o seu culto, é o nosso culto, é a nossa entrega. Por isso que eu venho batendo muito forte em relação aos cultos, porque a gente não leva a sério, a gente é orgulhoso, não precisa. Para quê? Eu tenho coisas mais importantes para fazer. Será que a gente não está orgulhoso? O orgulho nos leva a uma fome de poder. O orgulho nos faz querer vingança, como o Gideão quis vingança. Se você ler aí ao decorrer até o versículo 21, vou te dar o panorama aqui. Gideão captura esses 2 reis que ele está perseguindo. Aí ele vai lá e antes de matar os reis, ele leva na frente dos caras lá, fala: tá aqui, ó, vocês duvidaram de mim, eu capturei os homens aqui, agora eu vou fazer o que eu falei para vocês, eu vou castigar vocês, eu vou me vingar de vocês. Aí ele catou os espinhos dos espinheiros do deserto e crau na carne dos caras. Aí ele destruiu a torre de Peniel, ele matou os homens daquela cidade. Gente, eu estou falando que
Peniel e Sucote era povo de Israel. E ele matou os seus compatriotas no meio da guerra. E aí depois ele vai diante dos homens, é só você ler o texto depois, ele fala para os reis: vocês lembram daquele cara que vocês mataram? Quem lembra? Quem ele lembra para vocês? Fala, ele parece você com o porte de um príncipe. E ele fala, era meu irmão. Vocês mataram meu irmão. E se vocês tivessem deixado ele vivo, eu deixaria vocês vivos. E aí ele manda o filho dele matar. O filho dele não consegue porque o filho dele era muito novo. E aí Gideão vai lá e mata os caras. Cruel, né? A Bíblia é sangrenta, né? Mas a Bíblia não romantiza o povo de Deus. A Bíblia nunca escondeu os pecados do povo de Deus, inclusive desses homens que eram líderes. O orgulho nos faz querer resolver as coisas do nosso jeito, não do jeito de Deus. Gideão não precisava se vingar, ele poderia vingar em nome do Senhor, mas ele foi muito além, ele foi grosseiro. Quando eu falo que o orgulho nos leva à fome de poder, talvez você imagina que eu estou falando de lideranças, que eu estou falando de pastores, que eu estou falando de políticos, que eu estou falando de líderes aqui da igreja que querem poder. Não, eu não estou falando só deles. O poder realmente cega um pastor, um político, um líder. Mas eu estou falando para vocês se colocarem na história. Você quer ter o controle, o poder sobre a sua própria vida? O orgulho é quando a gente quer o controle da nossa própria vida, mesmo a gente sabendo que não tem controle de nada. Você não tem controle sobre a vida e sobre a morte. Você não tem controle sobre as crises externas. Você não tem controle sobre os acontecimentos. A gente pode sair aqui na rua, ser atropelado e acabou. E aí? E se vir uma outra pandemia global e acabar com a sua vida financeira? E aí? Seus negócios? O império que você quer construir? A gente não tem controle sobre a vida. Não tem controle. E este orgulho, esta autoconfiança nos cega para as coisas de Deus. A gente acha que Deus não está olhando. A gente acha que Deus não está se preocupando. A gente está independente. Eu vou vivendo do jeito que eu quero. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Né? Vamos lá. Você se pergunta se Deus se agrada da sua maneira de viver? Como saber se eu estou agradando a Deus? Normalmente, se você faz as coisas do seu jeito, você não está agradando a Deus. Normalmente, se os seus desejos, se os seus planos são para somente te beneficiar, somente para trazer prazer para você, porque você quer, não está agradando a Deus. Quando o seu plano é para fazer pelos outros, quando você pensa nos outros, quando você pensa num propósito maior que não seja o seu umbigo, aí está agradando a Deus. Porque a gente deixa de ser egoísta. O começo da nossa queda está no orgulho. O começo do nosso pecado vem no orgulho. E o orgulho nos faz pensar que a gente pode viver independente de Deus. Que eu não preciso me preocupar com o que Deus pensa ao meu respeito. Toma uma água para descer aí, vamos para o segundo ponto. Segunda coisa que eu quero falar hoje é sobre cobiça. Dentro do processo de queda, a cobiça nos leva a uma falsa modéstia. Falsa modéstia. Leia, olha só, versículo 22, vai lá para o 22. Os israelitas disseram a Gideão: reine sobre nós, você e o seu filho, o seu neto, pois você nos libertou das mãos de Midian. Não reinarei sobre vocês, respondeu Gideão, nem meu filho reinará sobre vocês, o Senhor reinará sobre vocês. E prosseguiu: só lhes faço um pedido, que cada um de vocês me dê um brinco da sua parte dos despojos. E aí o 25, eles responderam: de boa vontade os daremos a
vocês. Então estenderam uma capa, cada homem jogou sobre ele um brinco tirado dos despojos, e aí deu 20,5 quilos de ouro. Imagina a cena comigo. Gideão, vencedor, capturou os reis dos inimigos lá, e aí o povo clama por um rei. O povo pede para que Gideão fosse rei. Israel tinha rei? Sim ou não? Não tinha? Tinha. Deus era o rei de Israel. A gente não nota esse detalhe. Não tinha. O próprio livro de Juízes fala que não havia rei em Israel. Mas havia. Deus era quem reinava sobre Israel. Só que eles queriam um rei igual aos ímpios. Eles queriam um rei humano. Eles queriam um rei que era um general do exército, que libertaria o povo e estabeleceria Israel como nação. E eles falaram: Gideão, é você. Gideão falou: não sou não. Nem meu filho, nem meu neto. Eu não quero. Ele ainda fala: o Senhor reinará sobre vocês. Gente, isso parece bonito. É um discurso belo. Não, Deus vai reinar sobre você. Deus já reina. Deus é o rei. Eu não sou ninguém, eu não sou nada. Mas eu quero ouro. Eu quero dinheiro. Eu quero os bens de vocês. Gideão, ele foi mal intencionado. Gideão tinha um coração, falsa modéstia. Gideão foi falso. Ele deu um discurso bonito, teologicamente centrado, onde Deus reinaria, mas o coração dele não tinha uma intenção boa. Ele veio de aparência. Ele queria poder, ele queria riquezas. Gideão rejeitou o ônus, mas ele exigiu o bônus. O que é o ônus? A responsabilidade de reinar. Falou: não, eu não quero saber, mas eu quero os benefícios, as benesses de um rei. Eu quero dinheiro. Se você ler os versículos 30 e 31, ali Gideão vai dizer que Gideão tinha muitas mulheres, e ele teve 70 filhos. Ele não queria só dinheiro, ele queria um harém para ele. Era coisa comum de um rei. Somente o rei tinha muitas mulheres no período do Antigo Testamento. E se isso não bastasse, a vontade de querer ter os benefícios de um rei, ele dá a sua concubina, ele tem uma concubina, e ela dá um filho chamado Abimeleque. Vocês leram aí? 31? Abimeleque. Abimeleque significa: meu pai é rei. Mas eu não quero ser rei, mas o nome do meu filho é: meu pai é rei. Eu não quero ser rei, mas eu quero o dinheiro de vocês. Eu não quero ser rei, mas eu quero as mulheres mais bonitas e mais férteis para que eu tenha muitos filhos. Eu não quero ser rei, mas o meu filho vai se chamar: meu pai é rei. Gente, é uma controvérsia muito grande, é uma falsidade muito grande. Não condiz com as suas palavras o comportamento de Gideão. E o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com você e comigo? Talvez, mais uma vez, você possa pensar nos governantes, nos políticos, né? E pastores, líderes de igreja. Infelizmente, existe uma síndrome de Gideão, onde a gente quer essas três coisas que corrompem a humanidade: dinheiro, sexo e poder. Se eu olhar para o cenário evangélico brasileiro, você vai perceber que existem ditos pastores que se perdem nessas três coisas. Pastor que está envolvido com adultério, com prostituição. Pastor que está envolvido com problema financeiro, está desviando dinheiro da igreja. Pastor que se ensoberbece porque ele tem influência, ele tem poder sobre as pessoas. Isso me assusta.
Bastante. Porque eu estou incluído nisso. Às vezes eu até tenho vergonha de dizer para as pessoas que eu sou um pastor. Eu falo, não, eu sou o Caio. Eu sou eu, né? Infelizmente não é fácil. Só que eu quero que você entenda que essa síndrome de Gideão, ela não é um perigo somente para pastores. Além de olhar para o pastor, eu quero que você olhe para o seu coração. Você também carrega orgulho muitas vezes de buscar uma vida independente de Deus, e você passa a cobiçar. Você passa a querer mais e mais. Você quer ganhar mais e mais, você quer conquistar a todo custo. Não importa o que eu faça, eu vou conquistar. Não importa se eu vou desobedecer às leis, vou fazer coisa ilícita, não importa se eu vou fazer coisas que não agradam a Deus, eu vou ganhar, eu vou conquistar porque eu quero, eu mereço. Deus me faz vencedor e eu vou vencer. Igual Gideão. Perceba que o negócio vai progredindo, ou o negócio vai decaindo. Não só no povo de Israel, mas no nosso coração. E a gente quer conquistar as coisas a qualquer custo. A gente não está satisfeito com a nossa casa. A gente não está satisfeito com o nosso carro. A gente não está satisfeito com os bens que a gente já tem. A gente quer mais. E vai mais. E vai mais. E não está bom, tem que ir mais. A gente não tem tempo nem para ir no banheiro em paz. De tanta coisa que a gente quer. E não é só dinheiro, não. São, sei lá, às vezes a gente quer até mesmo não estar satisfeito com o casamento, quer viver um relacionamento extraconjugal. Tem tantas coisas que dá para a gente pensar aqui como cobiça, mas cobiça é esse olho gordo. A gente, sabe, não importa o preço que a gente pague, a gente quer conquistar a todo custo. Mas a pergunta que vem hoje é: você está satisfeito com o que você já tem? O discípulo de Jesus, ele deve ser satisfeito. Eu não estou dizendo para você não trabalhar. Eu quero que você trabalhe, eu quero que você prospere, eu quero que os seus negócios multipliquem, mas eu não quero que os negócios roubem o seu coração. Se você tivesse que trabalhar para não conquistar mais nada, e o que você tem hoje é o que Deus vai permitir que você tenha até a sua morte, você está bem com isso? Está tudo bem com você? Você não vai mais subir de nível, vamos dizer assim. Se tiver tudo bem com você em relação a isso, então fechou, estamos juntos. Agora se você não, aí tem um problema lá no coração que a gente precisa tratar. O problema quando a gente se entrega a isso, é muito difícil voltar para trás. É muito difícil voltar para trás, é só você olhar para as pessoas. Uma pessoa que viveu com muito dinheiro, de repente ela perdeu, ela consegue descer da escada e viver como gente pobre? Não consegue. E o que ela faz? Vou estourar cartão de crédito, vou pegar dinheiro no banco. Ela não consegue descer de nível. Assim como uma pessoa que ela está vivendo, sei lá, uma sexualidade aflorada, e ela trai, e vai, e se prostitui, e vai assim, no abismo. Gente, é difícil voltar. Uma pessoa que usa drogas. A Clara aqui, trabalha com um negócio de saúde. Clara, qual que é a porcentagem de pessoas que se recuperam das drogas? Gente, é baixo. Existem ministérios cristãos que vão lá, fazem capelania, cuidam de dependentes químicos. Gente, é o trabalho mais ingrato, é o ministério mais ingrato. Por quê? Você vai e faz o ministério só para manter, a pessoa não volta. Por isso a gente precisa tomar cuidado. Mas não olhe só para os drogados, para os promíscuos e para os milionários que um dia perderam seu dinheiro. Pensando no seu estágio de vida hoje, o quanto você está disposto a se arrepender e mudar de vida. O quanto você está disposto a mudar a rota da sua vida hoje. E falar, eu vou ser diferente,
para a glória de Deus? Ou seu coração já está endurecido? A palavra de Deus, ela faz um diagnóstico a nós. E eu quero que vocês pensem. Eu quero que vocês pensem. Mas eu quero que vocês lembrem que ao mesmo tempo que parece difícil, lembrem de Jesus na cruz. Porque Jesus morreu pelos nossos pecados. Jesus morreu para nos dar uma nova vida. E vida que ele fala não é uma vidinha, não. Ele dá uma vida em abundância. João capítulo 10, versículo 10. Eu vim para dar uma vida e uma vida plena, uma vida abundante, uma vida cheia da minha presença para vocês. E hoje ele nos chama para a gente parar de desprezar o seu sacrifício. Você não precisa ser feliz pelas coisas que você tem, você precisa ser feliz por quem Jesus é, por aquilo que ele fez por nós, e precisamos voltar para a essência do Evangelho. O justo vive pela fé e não pelos seus bens, não pela sua posição. Que a gente possa viver pela fé em Jesus Cristo. Toma mais uma água para descer aí, respira. Terceira coisa que eu quero falar sobre o processo de queda é que a autossuficiência nos leva à idolatria. A autossuficiência nos leva à idolatria. Versículo 27. Olha só que coisa terrível. Gideão, se não bastasse catar o dinheiro do povo, se não bastasse catar as mulheres do povo, se não bastasse botar o nome do filho dele lá de miserável que eu sou rei, ele constrói, ele confecciona com ouro uma estola sacerdotal, um manto sacerdotal. Olha só, Gideão usou o ouro para fazer um manto sacerdotal que ele colocou em sua cidade em Orfa. Todo o Israel se prostituiu, fazendo dele objeto de adoração, e veio a ser uma armadilha para Gideão e sua família. Gente, essa é a parte mais cruel da história. Lembra do ciclo? Bonitinho? Agora é o juiz que se corrompe. Agora é o pastor que se corrompe. Agora é a liderança da igreja que vai para o brejo. Agora é o líder que faz um negócio objeto de adoração. Gente, vocês conseguem imaginar, de verdade, eu fazendo alguma coisa assim, botar alguma coisa assim para a gente adorar, ou sei lá, eu fico me imaginando, assim, sendo muito sincero, gente, tem muito pastor que prega prosperidade, tem muito pastor que fala que você tem que ser abençoado, que se você não tiver coisas, é porque você não tem fé, é porque tua vida tem demônio, é porque você sabe, você é desviado. E eu fico pensando, se um dia eu falar essas coisas, vocês podem ir embora daqui. Ou vocês me tiram, vocês podem me tirar de ser pastor. Vocês falam com o Bolivar quando vem aqui, ó, esse Caio está mal na cabeça. Entendeu, gente? Porque chegar num ponto onde o pastor está corrompido. E gente, eu tenho uma certa influência sobre a vida de vocês, vocês me observam, vocês veem a minha pregação, a minha mensagem, aquilo que eu estou falando, e vocês veem aquilo que eu estou fazendo. E se eu estiver fazendo coisa errada, olha só, o povo se prostituiu por causa do pecado de Gideão. E quantas milhares de pessoas não estão se prostituindo por causa dos pastores? Que são falsos pastores. Isso é uma coisa que mexeu bastante comigo, refletindo nesta palavra. A gente não deve trazer coisas para ser objeto de adoração na nossa vida. Gideão começa com orgulho, depois ele parte para a cobiça, e agora ele mesmo vai para a idolatria. Eu estou falando de um homem que andou com Deus, um homem que ouviu Deus, que experimentou Deus. Não estou falando de um Zé Mané que está ali e não sabe de nada. Não que os descrentes sejam Zé Mané, tá bom? Mas não modo de falar.
Ele conhecia Deus, ele teve relacionamento com Deus. O ciclo vai de mal a pior, o juiz se corrompe e isso se torna pedra de tropeço para a vida do povo. Percebam que a queda não é como cair de bicicleta. Opa! De repente eu caí. Ninguém acorda falando hoje é um belo dia para desagradar a Deus. Ninguém acorda dizendo hoje é um ótimo dia para trair o meu marido, a minha esposa. Ninguém acorda falando hoje é um belo dia para eu me prostrar diante do dinheiro. Ninguém acorda pensando hoje é dia de fazer tudo errado, de botar as coisas para dar errado, de jogar minha vida espiritual no lixo. Não. As coisas vêm assim, ó. Vai trabalhando no coração de uma forma sutil. O diabo não é aquele bicho assim chifrudo, feio, que assusta, não. O diabo ele seduz. O diabo ele vem na forma de uma pessoa bonita, serena, calma, mas com as intenções mais ruins que a gente pode imaginar. A nossa vida é um processo, ao mesmo tempo que de fé, é um processo de queda. Se você não cuidar, se você não zelar a sua vida espiritual, se você não der um basta onde deve bastar, você vai cair no pecado. Eu vou orar para Deus me conduzir. Tem coisa que não é Deus, gente, tem coisa que é a gente. Tem coisa que somos nós, precisamos dar um basta na nossa vida. Se você não prestar atenção nessas coisas, que são do processo de uma vida espiritual, você vai cair. E a Bíblia, gente, não romantiza a idolatria, não romantiza a adoração a falsos deuses. Perceba que o texto fala de prostituição. É prostituição contra Deus. Por quê? Quem foi que nos amou? Quem foi que nos salvou? Quem que nos deu vida eterna? Quem que nos libertou? Quem que morreu por nós? Quem que nos dá uma bela vida em abundância? Quem que nos dá o Espírito Santo? Quem que nos dá discernimento? Quem que é o nosso auxiliador? Quem que é o nosso redentor? Não são as coisas. Dinheiro não vai mudar a tua vida. Pessoas não vão mudar a tua vida. Influência não vai mudar a sua vida, mas Jesus muda. Em que fase você se encontra? Você está orgulhoso? Cego? Buscando viver independente de Deus? Você está na fase da cobiça, da ganância, onde você quer conquistar tudo a todo custo, não importa o que você faça? Ou você já está na idolatria, adorando falsos deuses e achando que isso é normal? Bebe mais uma água aí. Porque o livro de Juízes não me encoraja a dizer sorria, Jesus te ama. O livro de Juízes nos convida a dizer chore de arrependimento e desespero, porque Deus está cansado de tantos pecados. A gente só vê as pregações, sorria, Jesus te ama, Ele tem um plano para a sua vida. Mas ninguém fala, Deus está cansado dos seus pecados. Deus, Ele quer consertar a nossa vida. Deus, Ele quer santificar o teu caráter. Deus, Ele quer te forjar, para que você seja parecido com o Filho dele, Jesus Cristo. A resposta que o livro de Juízes nos dá é que não existe um homem, uma pessoa, não existe uma criatura
que vai trazer solução para a nossa vida, para o nosso pecado. O livro de Juízes nos ensina que nós temos a resposta de Deus com o juiz eterno, que é Jesus Cristo. O juiz que não morre, porque ele já morreu, mas ele ressuscitou, ele venceu a morte, ele venceu o pecado, e ele nos dá uma nova vida. O livro de Juízes nos convida a abrir o nosso coração e dar esse passo de fé em direção a Deus, em direção a Cristo, que abriu mão da sua glória, diferente de Gideão que queria glória. Jesus abriu mão da sua glória. Gideão não quis reinar, mas Jesus reinou sobre o pecado, sobre a morte, ele reinou na cruz. Gideão não quis saber das pessoas, ele quis saber de si mesmo, mas Jesus, ele quis saber de você. Que você se arrependa dos seus pecados, que você consiga abandonar tudo que te afasta de Deus. Isso eu estou incluso, tá? E abandonar não somente coisas, abandonar não somente bens, mas Jesus nos convida para a gente abandonar a nós mesmos, porque Ele quer transformar a nossa vida. Que a gente possa ir com fé em direção a Ele, amém? Vamos nos levantar? Vamos orar para que Deus nos dê graça e nos ajude, porque a palavra de Deus fala que aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Se você acha que você não está em pecado, se você acha que você não está dentro deste processo de queda, provavelmente você já está lá no chão. E Deus nos convida para a gente examinar o nosso coração. Então feche seus olhos. Espírito Santo, nós pedimos que o Senhor venha sondar o nosso coração. Pedimos que o Senhor venha olhar para o íntimo do nosso ser. Pedimos que o Senhor possa nos fazer enxergar em qual fase, em qual estágio do pecado nós estamos. Se é o orgulho que nos cega, que nos faz querer ser independentes de Deus, ou se nós estamos na cobiça, com o coração ganancioso, querendo conquistar tudo a todo custo, ou se nós estamos na idolatria, adorando falsos deuses e achando isso normal. Deus nos ajude a voltar para a centralidade da Tua palavra, nos ajude a voltar para a essência do Teu Evangelho, que a gente possa adorar somente ao Deus Criador, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, e possamos adorar ao Filho que morreu na cruz pelos nossos pecados, e adorar a este Deus que por meio do seu Espírito Santo nos ajuda, nos capacita e conduz o nosso caminhar. Nos ajude a voltar para a Tua presença. Não queremos permanecer caídos se é que estamos. Não queremos permanecer seduzidos e enganados pelo nosso pecado. Tira de nós o orgulho, tira de nós a cobiça, tira de nós a autossuficiência, para que a gente não caia na falsa adoração que nos afasta de Ti. Queremos hoje, Pai, chorar de desespero e de arrependimento, porque sabemos que o Senhor já está cansado de tantos pecados. O Senhor já está cansado de tanto olhar para nós, que cometemos os mesmos erros sempre. O Senhor já deve estar cansado de tanto que o nosso coração anseia por tantas coisas deste mundo, por tantas coisas que o mal nos oferece, por propostas que são indecentes, mas a gente esquece da proposta do Evangelho, a mensagem de salvação que nos traz paz. Nos ajude hoje a abandonar os nossos pecados
e nos ajude a construir um relacionamento sincero e sólido na tua presença. Oramos como igreja para que a gente abandone a idolatria, que a gente quebre os ídolos que levamos para casa e os ídolos que construímos no nosso coração. Nos ajude com as nossas fraquezas e nos ajude a estarmos plenamente satisfeitos na tua presença. Oramos, Deus, por mais uma semana, que a gente possa lembrar da tua palavra, que a gente possa meditar nos teus ensinamentos e o nosso coração esteja totalmente voltado para o Senhor. Oramos pelos nossos irmãos que não podem estar com a gente, oramos por aqueles que estão desviados e afastados dos teus caminhos, oramos pelas pessoas que estão no nosso redor e nos ajude a sermos luz através da tua palavra. Abençoa os lares, as famílias, abençoe o nosso sustento, as nossas provisões, que o Senhor possa nos conduzir e assim tenhamos mais um ciclo debaixo da tua graça e da tua presença. Que o Senhor nos ajude com as nossas dificuldades e em tudo nós possamos glorificar ao teu santo nome. Obrigado por esse tempo, obrigado pela tua palavra, obrigado pelos irmãos aqui e obrigado porque o Senhor nos dá uma nova chance, uma nova oportunidade para nos levantar, para marchar e para seguir adiante. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com você hoje e para todo sempre. Amém e amém. Amém, gente. Não sei se você pode estar com pressa, mas eu quero que você, pelo menos por uns 5 minutos, 5 minutos, você compartilhe com o seu irmão qual estágio você acha que você está desse processo. Quero que você fale rapidamente, não precisa falar muito, e que vocês orem uns pelos outros, para a gente praticar esse hábito de comunhão com os nossos irmãos. Então, se você puder, faça duplas ou faça trios, pode sentar, conversa aí, compartilhe e ore aí pelo seu irmão. Qualquer coisa eu estou aqui, vocês podem me chamar, e que Deus abençoe.